Aí agora, de novo, a decisão fica pro Ituano. Na Neoquímica Arena, o Ituano vai ter a possibilidade de eliminar o Corinthians mais uma vez nessa disputa de pênaltis. Cássio já salvou o Corinthians na outra disputa, vamos ver nessa. Acabou. O Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista 2023. Nós estamos ao vivo na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nas penalidades, deu Ituano na Neoquímica Arena em Itaquera. E aí, Mauro César, o que aconteceu com esse Corinthians? A gente projetava durante a semana o Corinthians com um adversário, digamos assim, mais acessível e no final das contas se complicou, saiu atrás do placar, conseguiu um empate ainda no primeiro tempo com o Paulinho, a disputa foi para os pênaltis e o Corinthians sai do Campeonato Paulista em casa, diante do seu torcedor na Neoquímica Arena para o Ituano. Mauro César. Pois é, estou vendo aqui, os últimos 7 jogos do Corinthians, 2 vitórias, né? Santo André e Mirassol, 2 times já eliminados. Teve uma boa atuação até contra o Palmeiras, mas quase perdeu, né? Escapou da derrota no final. O jogo com o Santos foi um jogo legal, mas estamos falando de um Santos que não é muito bem, não é um bom parâmetro, né? O Santos foi eliminado também na fase de classificação do campeonato. E, bem, acho que esse resultado, essa atuação de hoje, né? O Flávio já falou, né? A falta que faz o Renato Augusto, a dependência desse jogador, que é um jogador que não só cria, como ele comanda as ações, ele faz o time funcionar. Sem ele, o Corinthians realmente sofre bastante e hoje acaba tendo essa eliminação. Acho que os problemas do Corinthians, nos últimos tempos, eles ficam tanto quanto ofuscados pela obsessão pelo Vitor Pereira. Só se fala do Vitor Pereira. Jogadores que perderam o pênalti hoje vivem falando do Vitor Pereira. Deve ser culpa do Vitor Pereira. Eu tô achando que foi ele que treinou esses caras para bater pênalti, treinou mal e perdeu. Porque perdeu o Flamengo. Era ele o tempo, perdeu de novo, ainda deve ser o efeito Vitor Pereira. Gente, o Corinthians tem que encarar os seus problemas, no campo e fora dele. É uma equipe que está com um jovem treinador, muitos jogadores já com muito tempo de casa, talvez precisando de algumas mudanças, de arejar um pouco, mas não tem dinheiro, aí tem um problema financeiro, que a maioria, boa parte da torcida não gosta que fale, prefere fechar os olhos. Ontem, aliás, quem não viu, veja não foi entrevista, foi no final da entrevista, foi o desabafo do Paulo Pesolano, uruguaio, técnico do Cruzeiro, depois da derrota para o América, o Cruzeiro jogando lá na Arena do Jacaré, como mandante, perdeu por 2-0, está com um pé fora do Campeonato Mineiro, e ele falando da dificuldade do Cruzeiro. E aí você olha para trás e pensa, valeram aquelas 2 Copas do Brasil, né? O Cruzeiro esfacelou todo, até hoje, mesmo com o SAF, Ronaldo, essa coisa toda, a dificuldade é muito grande. O Corinthians precisa olhar para os seus problemas, na gestão, nas finanças e no campo, porque tudo vai desembocar no campo. Então você tem muitos investimentos caros para um clube nessa situação, alguns jogadores que já estão, de repente, numa fase que já poderiam ter saído do clube, hora de repente renovar. E essa eliminação é um vexame, né? É um tremendo vexame, independentemente do campeonato não ser o mais importante. Por que é um vexame? Porque deu-se importância a isso. A torcida lotou o estádio nos últimos jogos também e tal, aquela empolgação toda. Eu acho que é hora do Corinthians pensar menos nessa coisa do Vitor Pereira, olhar para a sua realidade e tentar se organizar agora para seguir. Vai ter tempo agora para treinar, né? Muito tempo. Até começar o Brasileiro, até começar a sua participação em Copa do Brasil. Libertadores, vai ter um tempo bem razoável para se preparar. Mas são 7 jogos e 2 vitórias em casa contra times eliminados na fase de classificação, que nem flertaram com alguma coisa. E aí sai o Renato Augusto, o time desarma. Até porque o Renato Augusto, já falamos sobre isso na sexta-feira, aqui, foi no Bate-Pronto, né, aqui na programação da Jovem Pan. O Renato Augusto é um jogador que tem um histórico de lesões, já não é um garoto, um cara já veterano. Você não vai poder contar com ele todo jogo, não. Então tem que encontrar soluções. E fica feio, né? Ser eliminado. Se fosse ainda pelo menos o São Bernardo, que ontem enfrentou o Palmeiras, time de campanha forte, vendeu o cara da derrota para o Palmeiras, venceu o Corinthians, venceu, mas é o Ituano, gente. Estava com o pé até na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Eliminou o Santos e agora consegue despachar o Corinthians em Itaquera. É mais uma derrota em Itaquera também, né? Já tem algumas assim esquisitas, né? Guarani do Paraguai, né? Audax, agora essa de hoje do Ituano. Tem já uma coleçãozinha boa também de fiascos do Corinthians ali dentro da Neoquímica Arena. Nós estamos ao vivo também pela Rádio Jovem Pan. O Corinthians eliminado do Campeonato Paulista 2023 nas quartas de final para o Ituano dentro da Neoquímica Arena em Itaquera. Né? Flávio Prado. A gente está ao vivo agora na Rádio Jovem Pan, Flávio. Vexame do Corinthians, né? Não tem chocante, triste. Derrota nos pênaltis pro Ituano. Sim, chocante, triste, desagradável, coisa inesperada.
Não tem o Renato Augusto, meu amigo. Qualquer ituano tira o Corinthians. É complicado. Tá um elenco milionário. E, não dá pra chorar, não, viu? No primeiro tempo foi pior, segundo tempo foi melhor, empatou, chegou nos pênaltis e perdeu. Baita papelão, né? Era um dos poucos campeonatos que o Corinthians briga esse ano. Não passou dessa fase, já ficou em quartas de final. Olha, caprichou, viu? E o ituano que brigou pra não cair até a última rodada. É verdade, e também, domingo passado ele entrou em campo, se ele perde, ele tá rebaixado. Conseguiu a classificação e eliminou o Corinthians em Itaquera. Uma coisa dentro do regulamento, né, sem contestar a classificação do Ituano, só para mostrar como o regulamento do campeonato é maluco, né? O Ituano classificou dessa maneira que vocês descreveram, poderia ter caído no domingo passado e se classificou. Ele ganhou 3 jogos no campeonato até agora, de 13, hoje foi o 13º. Ele pode ser campeão com 3 vitórias. Ele pode empatar. Não pode, né? Difícil, mas Palmeiras assim, não é Corinthians, né? O Palmeiras vai passar por cima dele. Sim, pode assim, na probabilidade. O campeonato permite isso, né? O Ituano pode empatar com o Palmeiras, ganhar nos pênaltis, pode empatar 2 jogos na final, ganhar nos pênaltis e ganhar o campeonato com 3 vitórias. O Nilson falou que ele chegou. Permite isso. O Nilson falou que chegou lá no estádio, os caras estavam bravinhos, que eu falei que só tem um time disputando o campeonato. Tá aí. Você acha que o Palmeiras vai ser eliminado pelo Ituano, pô? Chance zero. Se o Palmeiras fizer uma péssima partida e o Ituano a maior partida dele, o Palmeiras ganha. Chance zero, imagina. E o Ituano já teve o mérito, já fez o estrago que tinha que fazer, que dava pra fazer, né? Que dava pra fazer. Então, São Paulo que abre o olho amanhã com Água Santa também. Que é a mesma coisa, é aquela coisa ali, desespero, sufoco e tal. Tá jogando a zica, Flávio, não? Tá jogando, não? Não precisa. Até parece que o São Paulo precisa ser zicado. Não ganha nada mais de 10 anos, pô. São Paulo não ganha de ninguém, ele é autozicável, é isso mesmo. Imagina, pra mim tanto faz. Eu sempre falo o seguinte, eu vou ter que trabalhar de qualquer forma. Eu prefiro trabalhar no jogo de São Paulo do que no jogo do Água Santa na semifinal. Mas que é igual, é a mesma coisa, é desespero total. O Água Santa se perder, cumpriu, beleza. São Paulo se perder é mais uma pra somar, né? Não dá pra apostar cegamente no São Paulo, não. Como não dá pra apostar no Corinthians. Só aquele tonto do pilhado que achava que, não, impossível e tal, não sei o quê. Mas tá aí, ó, impossível. Mas é verdade, o baita tonto. Ele começou a gritar aqui na sexta-feira, não sei o quê. Sexta ele fez um escândalo. Que é isso, que absurdo. E ontem também. Cadê o tonto? Ele deixou a paciência, né? Não sei o quê. Ele desconhece a existência da zebra no futebol. Ele nunca aceita. É engraçado isso. Toda vez tem um confronto, ele fala, não, já ganhou e tal. Não teve infância, né? Zebrinha, né? Eu disse que ontem, o Flávio ontem falou que o Corinthians era favorito, mas não seria o Corinthians. Falei favoritinho. Não, então. Falei, o Corinthians é favoritinho. E aí você falei, disse, favoritinho. E aí você disse que esse é um Corinthians sem o Renato Augusto. Logo, já não é mais um Corinthians favorito. Ele era favorito com o Renato Augusto, o Renato Augusto favoritinho. É isso aí que a gente viu. E eu reafirmo o que eu disse aqui ontem. O melhor time, tirando o adversário mais difícil que o Palmeiras teria numa hipotética final, quando ganhar ainda do Ituano e tal, é o Bragantino. De 6 rodadas para cá, o Bragantino encaixou. Por quê? Porque demorou mais. Veio um técnico de fora, português, Pedro Caixinha, não conhecia aqui ainda e tal. Foi se adaptar aos jogadores, ao mercado brasileiro, ao ambiente. Aí ele passou a conhecer os adversários. Então, no começo sofreu. Agora, no dia do jogo contra o Palmeiras, por exemplo, aqui em São Paulo, o jogo estava 1-0 para o Palmeiras. E quando o Bruno Lopes fez o segundo gol, já aos 40 e tantos, naquele momento, o Bragantino tinha finalizado 21 vezes e o Palmeiras 7. O Bragantino fazia um excelente jogo, o Bruninho acabando com o Palmeiras, e já era um time em ascensão. Hoje é um time melhor ainda. Pode até dar uma zebra, ser eliminado, mas para mim, ele passa hoje e ele engole o São Paulo depois. Aliás, o São Paulo ou Água Santa. Também não estou muito convencido que São Paulo seja tão favorito assim. Então, para mim, a final mais lógica hoje seria Palmeiras e Bragantino. É sério? Muito sério. A gente só vai ter um grande de São Paulo na final? Eu não sei. Historicamente grande, só um, de fato. O Flávio coloca o Bragantino na frente do São Paulo. Eu acho que no campeonato. Então, assim, falei que em 10 anos e falo de novo, será mesmo. Você viu a estrutura que eles. Você viu o que o Bragantino fez com o Palmeiras essa semana? O Palmeiras demonstrou interesse pelo Arthur. Aí o Palmeiras falou assim que pagaria
12 milhões de euros ou qualquer coisa assim, e daria aquele menino Matheus Fernandes como parte do pagamento. O que fez o Red Bull? Não só não vendeu o Arthur, como comprou o Matheus Fernandes. O São Paulo faria isso? São Paulo faria isso? Não dá. É outro mundo, gente. É outra coisa. Eu acho que pro Campeonato Brasileiro, que é uma maratona, 38 rodadas e tal, né? Eu acho que o Bragantino tem mais condição do que o São Paulo de chegar, por exemplo, no G6. Como, aliás, ele fez 2 anos atrás. É que teve o Barbieri, né? Que o Barbieri atrapalhou. Nossa Senhora.